Olá, meu irmão e minha irmã, que alegria poder estarmos juntos mais uma vez. Um momento para nós rezarmos, glorificarmos a Deus, exaltar o santo nome de Cristo. Eu sou o Júnior Ramalho, tudo bem? Olá, tudo bem com você? Eu sou a Nani Ramalho, que alegria, né? Estamos novamente aqui nesse meio de comunicação para levar um pouquinho a palavra de Deus para você, para sua casa, para sua família. Estamos aqui reunidos, no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Queremos pedir a intercessão daquela que é a bem-aventurada, aquela que está à porta do céu, orando por você, meu irmão, pela sua família, pela sua casa, orando pela sua cidade, por todo o vale de São Lourenço, aquela que é a medianeira de todas as graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queria te convidar você hoje que é sexta-feira, o segundo dia da nossa quaresma, a segunda sexta-feira, né, meu bem? Isso. Da nossa quaresma. Queria te convidar a entregar e a consagrar a sua casa, a sua família aqui, na Sagrada Família. Ela que é o exemplo de paternidade, ela que é o exemplo de paternidade, ela que é o exemplo de família ser imitado por nós cristãos. Então eu queria te convidar a consagrar a tua casa à Sagrada Família. Falando assim comigo: Senhor Jesus, eu consagro a minha vida, eu consagro a minha casa, eu consagro todos os que moram na minha casa, sobre a proteção da bem-aventurada Sagrada Família. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos trazer para perto de nós a Sagrada Família, trazer para perto de nós, para o seio da nossa casa, José, Maria e Jesus, para que eles juntos eles vão ceando conosco uma nova história de avivamento, uma nova história, uma reconstrução dos nossos lares. Meu querido, minha querida irmã, eu sei que muitas vezes a sua família está passando por dificuldades. E aqui está aquela que é o exemplo a qual nós devemos nos comprometer a imitar, que é a Sagrada Família. A Sagrada Família passou por tantas coisas, desde o aviso, desde a anunciação de São Gabriel a Nossa Senhora. Quantas batalhas a Sagrada Família enfrentou. E por honra e glória do sangue de Jesus, do poderoso nome de Jesus, da ação do Espírito, é uma família salvadora. E ela quer salvar a sua casa e a sua família também. Por isso nós precisamos trazer para o nosso cotidiano a intercessão da Sagrada Família. Consagrar os nossos. Como é importante. Eu queria te convidar nesse breve momento de oração a falar com Jesus, falar com Maria, falar com São José e dizer: entra na minha casa, entra na minha família, entra no meu dia a dia, entra em todas as minhas situações que é impossível para nós, mas que com a sua intercessão, ó Sagrada Família, torna-se possível. Querido, nós precisamos exercer a nossa fé, exercer a nossa esperança, exercer aquilo que o Senhor pede para nós nesse tempo de penitência, que é oração, que é jejum e que é caridade. E junto com a Sagrada Família, nós conseguiremos adentrar no reino de Deus, nós e nossa casa. A palavra de Deus vem nos dizer, lá em Josué: não sei você, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí essa palavra tem que estar na nossa boca como cristão. Não sei o que o mundo oferece, não sei aquilo que a sociedade quer impor sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Eu não sei aquilo que os amigos, as pessoas que muitas vezes caminham conosco, quer que nós façamos. Mas eu quero dizer em alto e bom som que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nessa quaresma nós iremos ter um deleite com a Sagrada Família.
Querido meu irmão, minha irmã, vai entregando a sua casa. Vai entregando a sua família, vai entregando o seu trabalho, vai entregando, pedindo a proteção e a intercessão da Sagrada Família sobre o teu sustento, sobre a tua saúde, sobre os teus filhos. Quantos pais não aprenderam ainda a abençoar os seus filhos? Dizer para os seus filhos, Deus abençoe o seu dia, Deus te acompanha. Que a partir de hoje você, meu filho, minha filha, seja próspero em Deus, cheio de vida, de paz, de alegria. Dizer para os nossos filhos, você é vitorioso, você é importante, você consegue. Irmãos, nós precisamos começar a abençoar a nossa casa. Quando nós recebemos nosso salário, aquele que é o sustento da nossa família, pegar ele e falar assim, bendito seja Deus. O meu salário ele é abençoado e eu vou conseguir honrar os meus compromissos e dar uma dignidade para a minha família. Aprendemos tudo isso com a Sagrada Família, que nos ensina a confiar todas as coisas no menino Jesus. Aqui ainda é um menino Jesus. Ainda é um menininho. Ainda é um menininho, mas cheio de amor por essa mãe e por esse pai. Quando nós pedimos a intercessão da Sagrada Família, estamos pedindo que Maria e José intercede a esse menininho Jesus, que pode fazer novo todas as coisas. Como consagramos a nossa família, a nossa casa, os nossos, a Sagrada Família, ao menino Jesus que estamos consagrando tudo por intercessão de São José e de Nossa Senhora. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos confiar que Deus opera na nossa família prodígios, milagres, sinais. E que nessa graça, queria te convidar a pegar a palavra de Deus. Já ia abrir aonde, meu bem? Evangelho de São Mateus, capítulo 5, Sim. versículo de 20 a 26. É o evangelho do dia de hoje. Eu não sei se você sabe acompanhar, costuma acompanhar o evangelho do dia, mas você pode digitar ali no Google, na internet, evangelho do dia. A canção nova vai ser o primeiro que vai aparecer. Então todos os dias ali vai ser a leitura da palavra para você. Também tem muitos aplicativos, né, meu amor? Tem o Católico Orante. Sim, nós temos, né? Nós temos o Católico Orante. Muito bom, muito bom. Que ajudam a todos os dias. Inclusive, ele manda um recadinho para você não esquecer. Não esquece, você ainda não fez a leitura hoje. Então, a palavra é fundamental para nós termos uma família a exemplo da família de Nazaré. É mediante a palavra. E hoje é uma palavra muito forte. E nós pedimos já por intercessão da Sagrada Família, que ela possa realmente falar em nossos corações. E diz assim: digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Vocês já ouviram o que está escrito: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Jesus está dizendo isso porque perguntaram para ele se ele ia continuar mantendo a lei de Moisés, ou ele iria criar uma nova lei. E ele está falando, não, a lei de Moisés foi dada por meu pai, e ela continua e continuará. O que eu vou fazer, eu vou aprimorar ela. E agora veja bem aonde vai tendo os aprimoramentos. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, imbecil, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser, louco, será condenado ao fogo da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, guarda a tua oferta ali, volta ao teu irmão, vai lá e no meio do caminho
você já vai pensando em como vai conversar com ele, reconcilia-se com o teu irmão e aí vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora. Vou repetir isso aqui. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao ministro e seja posto na prisão. Em verdade, eu, Jesus, te digo, dali não sairás antes de teres pago até o último centavo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, que palavra forte. E quando a Nani rezava olhando para a Sagrada Família, e eu admirava ali a Sagrada Família, porque aqui é um exemplo de família que nós precisamos seguir. E muitas vezes nós temos este exemplo e não seguimos exemplo nenhum. Seguimos as nossas próprias convicções. Isso não é ser igreja. Isso não é ser de Cristo. Isso não é imitar a Sagrada Família. Ora, quando Jesus ele cita aqui a lei, não matarás, e aí eu acrescento, não roubarás, não cobiçar a mulher do próximo, ou seja, quando ele cita um mandamento dos 10 mandamentos, né, que naquele momento, o grave, digamos assim, era se alguém matar, se alguém roubasse. Jesus ele vem e ele aprimora. Ele vem colocar, não, peraí, vocês estão entendendo errado. A questão não é só tirar a vida. A questão é a maldade que existe no coração. Sim. Então, se nós somos maus a ponto de falar mal do outro, não está certo. Se nós somos maus de guardar rancor, sendo que Deus nos ama infinitamente, também não está certo. E aí vem um detalhe que a igreja muito lindamente trouxe para nós, que chama-se ato de contrição. E lá no ato de contrição nós dizemos, Senhor, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras. É isso que Jesus está falando e a igreja sabiamente colocou com palavras bem detalhadinhas para nós. Por pensamentos e palavras. Atos e omissões. Então, meu querido, o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje, ou nós verdadeiramente assumimos uma vivência religiosa, assumimos a Sagrada Família, assumimos que nós somos católicos, ou nós também poderemos correr um risco de ser condenados. Meu Deus. Isso é muito grave, né? É muito, misericórdia, porque e aí agora, aproveitando que nós estamos na quaresma, e enquanto a Nani falava ali, eu lembrava, né? Quando eu era criança, a questão cultural, a simplicidade de criança, não era quaresma, era quaresma, né? Nós vivíamos ali dentro da quaresma, a gente tinha o maior medo, era coisa de criança. E principalmente na quaresma. Quantas pessoas a gente fala, vai confessar, irmão? Não, eu não matei ninguém não, eu não roubei não, então não vou confessar. Mas aí vem a própria palavra de Deus e agora a igreja ela vem e afirma por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa. É a minha tão grande culpa e é nós que seremos julgados. Então nós não podemos ser meio católicos, nós não podemos ser meios religiosos ou somente rezar aquilo que me convém, aquilo que eu acho. E aí eu crio uma divisão, eu crio uma nova religião, que não é o catolicismo. Então, é muito importante nós entendermos que Jesus está dizendo, ele está dizendo, ei, se você está falando, se você está pensando ou não está agindo conforme seja preciso, nós estamos caminhando errado. Nós corremos um risco, porque um dia haverá um grande juiz. E aí? E aí?
Como será esse julgamento, Não é? E aí nós corremos um risco, meus queridos. É muito claro. Ó, entra em acordo sem demora, meu irmão, minha irmã. É claro, eu não desejo isso para ninguém. Eu vou citar como um exemplo. E amanhã? Será se eu ou você estamos vivos amanhã? Por isso Jesus ele diz, faça sem demora. Ah, meu querido, significa que nós temos que viver uma perfeição? Meu querido, a gente não vai conseguir chegar a uma perfeição, mas a nossa busca para imitar a Sagrada Família, a nossa busca para imitar a Cristo, a nossa busca para imitar os anjos, para imitar os santos que a igreja nos apresenta, é isso que Jesus vai olhar no tribunal. É também a intenção. É a intenção de fazer o bem. Então, muitas vezes, irmãos, e a gente tem que ter no nosso coração de que não é porque você não matou, não roubou, tu é santo. Não é, é maior do que isso. É quando as nossas palavras, elas são palavras que envolvem e motivam ao Evangelho e motivam a Cristo. Nós não podemos, e aí nós vivemos um misto de católicos de momento. De BGE, né? De BGE, De BGE. de momento. Então, você é católico no domingo na missa, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta que você trabalha, ninguém sabe, ninguém aguenta. Ninguém aguenta você. O cidadão. Gente, isso não é seguir o exemplo da Sagrada Família, o exemplo de Maria, o exemplo de José. E aí depois reclama, ai, a minha família está destruída, a minha família está abalada. Não, não é isso. Nós precisamos colocar no nosso coração, no seu, no meu. Gente, quando nós falamos isso, nós falamos a partir de nós. Todos os dias, nós precisamos transformar a nossa vida, transformar o nosso ser. Quantos irmãos e a Nani rezava aqui agorinha, falando quantas vezes não abençoa os filhos, né? E ela rezando e eu lembrando, porque eu sou professor e na escola você vê os alunos, as crianças, elas têm um sentimento de incapacidade porque não tem um pai e uma mãe que fala, não filho, você vai dar conta, você não vai aprender, você não aprendeu hoje, mas você vai aprender amanhã. Ao contrário disso, e aqui a palavra de Deus chama de, quando disser alguém louco, será condenado à hiena, mas quantos pais, quantos homens, quantas mulheres estão condenando seus filhos com as palavras e ainda acha que está católicozão, católico 100%. Não! Sabe, se a gente faz atendimento de oração por cura e libertação. E as grandes orações que nós fazemos, muitas vezes, são cura dos traumas de palavras. Como Deus tem curado os ouvidos de adolescentes, de crianças, até mesmo de adultos, que ouviram ainda na infância palavras que não vão conseguir nada. Atendemos um rapaz que só precisa compreender como é que essas palavras têm poder na vida de um filho. Esse rapaz, já um homem adulto, ele não compreendia, porque ele é um homem formado, de uma profissão que dá um retorno financeiro muito bom, ele é agrônomo, né? Mas ele trabalha e tudo que entra, evapora. Não consegue. E aí ele falou assim, partilhando conosco, antes da oração, ele partilhando, né, meu bem, que começa uma vida, começa um trabalho novo, começa um crescimento também financeiro, um crescimento da sua família, de repente cai. Quebra tudo, quebra tudo, perde tudo, ao ponto de pegar dinheiro emprestado novamente para pagar as compras no dia a dia. E fomos rezar. E como Deus é bom. Que libertação foi feita naquela vida daquele homem de palavras que ele ouviu ainda do seu pai, ainda quando era criança. Que esse menino, a palavra era, esse menino não vai ter nada. Olha esse poder. Por quê? Porque ele tinha um monte de brinquedo e ele quebrava tudo.
Ele brincava e quebrava. E o pai vai e proclama isso em alto tom de voz. E aquilo entrou na raiz. Talvez, acredito eu, que o pai falou aquilo num contexto daquele momento, Sim. nunca desejando Não. isso para o seu filho. Mas uma criança ouviu e aquilo guardou no seu interior a palavra que foi maldita. E entrou no seu coração e automaticamente ele se sabotava. Querido, isso nós precisamos compreender a importância que nós temos de controlar a nossa língua, de controlar as nossas palavras com os nossos filhos. É apenas um exemplo de tantos outros que já atendemos, né, meu bem? Atendemos também uma vez uma pessoa que durante a gestação da mãe dela, as pessoas ao ver a mãe dela grávida, com a situação de vulnerabilidade particular dela, falava assim: o que vai ser dessa criança? Não vai virar nada quando crescer. Verdade, lembrei, verdade. Quando verdade. Crescer. Então, e meus irmãos, a palavra, Jesus, ele já nos alertava: cuidado com as palavras, cuidado, meu querido, cuidado, minha querida. Nós estamos dando exemplos muito simples. De coisas muito graves que nós já vimos. Por palavras. Por palavras. Então, Jesus, ele está nos orientando, nos exortando. Cuidado. Gente, eu não estou falando somente para católicos ou não católicos, eu estou falando para todo o povo de Deus. Cuidado com as Cuidado. palavras. Sabe assim, testemunho nosso, né? Nosso, particular nosso. Nós a gente começar a compreender o poder da palavra. Nós também, eu estou já 21 anos dentro do serviço da igreja, junto a 31 anos, completando esse ano também, dentro do serviço da igreja. Mas muitas vezes a gente falta instrução para nós, e faltou. E muitas vezes, quantas vezes a gente ia receber o salário nosso pagamento, e falava: nossa, tão pouco, não vai dar para nada. Problema. Oh, meu irmão, minha irmã, e não dava para nada mesmo, né? Como a gente compreendeu que devolver o dízimo, a importância de devolver o dízimo, e no ato da devolução do dízimo, consagramos a nossa vida financeira, consagramos o nosso salário pertence a Deus. E só como um exemplo claro, por exemplo, eu recebi hoje, mas eu ainda não gastei R$1, por quê? Porque eu ainda não fiz a devolução do dízimo. Eu também não fiz nada, eu vou fazer a devolução do dízimo, aí eu começo a despejar, né? Aí você começa e como que Deus vai honrando. A vida do povo, você sabe, você vai trocar de mão, mas é parte normal. Faz parte, né? Nós trabalhamos para isso. E é isso que nós precisamos colocar no nosso coração, meus irmãos. Que quando nós falamos, nós precisamos ter como modelo a Sagrada Família, não é somente no domingo. É todos os dias. Nas pequenas coisas, né? Nas pequenas. Precisamos compreender que a nossa casa é a igreja doméstica. Sim. É lá que tem que reinar os princípios da fé. Sim. É a nossa casa que tem que reinar os princípios de sermos filhos amados de Deus. A igreja tem a sua suma importância. Domingo é dia de preceito, é missa, é preceito. É preceito. Temos que ir em família para a Santa Missa no domingo. Mas a nossa casa tem que ser durante toda a semana a extensão daquilo que vivemos no domingo na Santa Missa. Nós viajamos final do ano. Primeiro nós fomos à missa no sábado e saímos de madrugada no domingo, pois a missa de sábado era a missa de domingo. Nossa paróquia é. Se nós não tivéssemos uma missa no sábado, eu ia viajar no domingo depois da missa. Por quê? Porque nós somos católicos e a gente erra. Então, eu preciso estar ali pedindo perdão ao Senhor, eu preciso estar me reconciliando com o Senhor. E também nós precisamos entender estes pecados aqui, e aí não são todos veniais, não. Pecado venial é aquele que na missa Deus perdoa. No ato ali do perdão. Do perdão, Deus perdoa. Não. Aqui é um pecado que o Senhor está falando, que Ele vai ter um juízo. Então nós precisamos pedir perdão na confissão. Aproveite a quaresma, meu irmão.
Perde tempo, não. Aproveita a quaresma. Ah, você viu que o padre está lá, falta 15 minutos. Também tenha prudência, né? Prudente. Falta 15 minutos. Pergunta do padre se ele pode te atender a confissão antes da missa. Se ele falar, olha filho, deixa para depois da missa, confesse com ele após a missa. Não perca as oportunidades que a igreja nos permite, que a igreja nos dá. Sim. Meu irmão, nós precisamos seguir bons exemplos. Verdade, tá? Verdade. Bons exemplos, seguir bons exemplos, ter boas coisas. E nessa mesma graça eu queria te convidar para já ir preparando o seu coração para receber o Espírito Santo. Com certeza. Com essa palavra linda que foi partilhado agora, nesse exato momento, queria te convidar a pedir ao Espírito Santo que venha mostrar no seu coração tudo aquilo que você precisa confessar. Tanto no ato da missa, no ato do perdão, nos pecados veniais, mas também os pecados mortais na presença do sacerdote. Para que você comece agora a construir uma quaresma cheia do Espírito Santo. Por isso vem Espírito Santo sobre os meus irmãos, sobre todo o povo de Deus. Vem agir poderosamente com palavras, com sabedoria, com discernimento, para compreender todo o seu querer. Que essa palavra que foi hoje proclamada para nós seja um bálsamo para os nossos ouvidos, seja um bálsamo para o nosso coração. Vem Espírito Santo de Deus curando as feridas, as mazelas que provocaram a nossa alma por pessoas ou por nós mesmos. Vem Senhor Jesus, purificando os nossos ouvidos de palavras que foram malditas, mal colocadas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Envolve, ó Espírito Santo, cada um de nós com a sua doçura, com os seus dons e com os seus carismas. Vem Espírito Santo de Deus transbordar em cada irmão, em cada irmã, na nossa comunidade, na nossa paróquia, a chama de Pentecostes. Vem Espírito Santo preparar-nos para essa quaresma bem vivida, que ainda está na segunda a sexta-feira da quaresma. Vem Espírito Santo agir em nós, fecundar em nós a pertença à tua igreja, a pertença aos dogmas de Nossa Senhora, a pertença aos anjos e aos santos, como preparação do nosso caminho que nos leva à vida eterna. Vem Espírito Santo nos conduzir para viver uma boa semana, para termos uma boa confissão, para termos um momento de reconciliação com a igreja, com Jesus, no ato da confissão. Vem Espírito Santo de Deus agir sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Vai visitando todo o Vale de São Lourenço, vai visitando as casas, vai visitando as pastorais, os movimentos de toda a paróquia Rainha da Paz. Vai, Senhor Jesus, agindo poderosamente sobre toda Jaciara, Jucimeira e toda a região. Vai, Espírito Santo de Deus, agindo poderosamente em cada lugar, em cada irmão, em cada família. Haja um avivamento no Espírito, haja um avivamento de construir uma nova história com a igreja, uma nova história de vida missionária com Jesus. Vai, ó Espírito Santo, selando em nós toda essa palavra, todo esse momento de oração, todo esse momento da pregação, desse programa voltado a todo o Vale de São Lourenço. Vai, ó Espírito Santo, brotando em cada um de nós o desejo de sermos mais santos, o desejo de sermos mais íntimos da Santa Eucaristia. Por isso vem, Espírito Santo, age poderosamente. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pedimos a proteção e a intercessão da Sagrada Família sobre você, sobre nós.
Que Deus nos abençoe, né, meu amor? Isso mesmo. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe toda a sua família. Nós estaremos sempre reunidos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, tchau. Fica com Deus, Tchau, meus irmãos. Até a tchau. próxima.